Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Nós estamos no CRE, Centro Reformado de Ensino, e hoje nós vamos caminhar no capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster e vamos tratar do ponto 1, 2 e 3, da seção 1, 2 e 3 da Confissão de Fé. Se Deus quiser, vamos conseguir caminhar com tudo. Se também não der, a gente, é claro, retoma na semana que vem. Então vamos orar, pedir a Deus que nos ilumine, que nos dê condições de entender a sua palavra e poder confiar nela da forma como ela nos revela. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és magnífico e criador de todas as coisas, e a Tua providência, Senhor, cuida de nós. Cuida de cada detalhe da nossa vida. E nós te louvamos e bendizemos por isso, Senhor. E te rogamos, Pai, que nessa hora, enquanto aprendemos mais sobre a Tua providência, enquanto estudamos sobre como o Senhor conduz a nossa vida e todo esse universo, nós temos a nossa fé firmada, temos, ó Senhor, a convicção e a certeza do Teu governo, da Tua soberania, também da Tua bondade em nossa vida. Abençoa-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu vou fazer a leitura da seção 1 e a gente discute algumas partes, eu abro para perguntas, depois a seção 2 e 3 e a gente encerra o nosso estudo de hoje, que diz o seguinte: a primeira seção do capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então nós estamos retomando um pouco daquele assunto que já havíamos tratado a respeito do capítulo 3, os decretos de Deus, mas agora de uma nova perspectiva. Deus, nos seus decretos, executa os seus decretos por meio da criação e da providência. Isso, inclusive, é o que está nos nossos catecismos, no Catecismo de Westminster, nos dois catecismos de Westminster. Com respeito à criação, nós já vimos como é que ele executou o seu decreto, como ele executa o seu decreto como um criador. É por isso que a seção número 1 traz de volta, recupera essa ideia do Deus, o grande criador, mas agora não só como criador, mas como aquele que sustenta todas as coisas. Veja Hebreus, capítulo 1, o versículo 3. Hebreus 1, 3. Veja comigo, por favor. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então aqui nós temos o autor aos Hebreus tratando a respeito de Jesus Cristo. Essa carta, essa epístola aos Hebreus, é uma epístola que trata dessa superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, quanto Cristo é superior a todas as coisas. E aqui o autor nos mostra que o Filho, Jesus Cristo, ele é o sustentador. Além de ser a expressão exata do ser de Deus, ele é o sustentador de todas as coisas. E ele faz isso pela sua palavra poderosa. Então, a partir dessa convicção que temos de que o Senhor Jesus é aquele que sustenta, que mantém todas as coisas, nós podemos observar o que é a providência de Deus. O que é essa obra da providência, do cuidado, do sustento, da manutenção de Deus mediante a criação. Veja,
essa doutrina da providência, ela é fundamental, e nós vamos ver isso especialmente no final da nossa exposição de hoje, para a gente entender que há uma diferença enorme entre a concepção de um Deus dentro da cosmovisão chamada deísta e a cosmovisão teísta. Deixa eu explicar para vocês o que isso significa. Deísmo é a posição que existe um Deus, uma força, mas essa força ela é impessoal, ainda que criadora. Essa posição ela vai ser encontrada desde a filosofia grega, você vai ter posições parecidas dentro da filosofia oriental, né, da visão de mundo oriental, a ideia de um ser criador, sem que esse ser criador se comunique, se relacione com essa criação. Uma forma de propor essa ideia de um deísmo ou de um Deus meramente um criador é a posição de que Deus ele seria uma espécie de relojoeiro. Ele criou o relógio, ele deu corda no relógio e o relógio agora anda sozinho. Não há mais uma relação entre Deus e a criação. Contra isso, a Escritura nos mostra que Deus se relaciona com a criação de muitas e muitas maneiras, por meio da sua obra de providência. E aqui nós vimos que essa obra de providência, ela engloba todas as coisas. E, portanto, o Senhor Jesus Cristo, portanto Deus, se relaciona com todas as coisas pela sua obra de providência. É importante observar que essa obra de providência também aponta para a própria soberania e governo de Deus sobre as coisas. Nabucodonosor reconheceu esse governo de Deus, e nós vamos ver isso em Daniel, capítulo 4. Veja comigo, por favor. Daniel, capítulo 4, versículo 34 e 35. Nós temos Nabucodonosor reconhecendo esse domínio de Deus sobre todas as coisas. Nós já vimos isso no capítulo 3, mas estamos retomando aqui, apenas revisando esse ponto, agora a partir da perspectiva da providência do Senhor. Vocês vão ver que a linguagem é muito parecida com a linguagem dos decretos. Há uma relação entre os decretos e a providência, porque pelos decretos nós temos a causa primária e a providência é essa obra da causa primária na criação. Nós vamos ver isso já já. Daniel 4, 34 e 35 diz assim: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E como foi esse louvor, esse glorificar que ele fez a Deus? O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu, com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Então, esse reconhecimento de Nabucodonosor, tendo recobrado a razão, recobrado o entendimento, vale lembrar aí, esse é o texto que mostra quando Nabucodonosor se tornou como um bicho, né? Abandonou o seu palácio e começou a viver no meio do mato. Nós temos ele recobrando aqui a razão e, nesse sentido, ele faz isso através de um reconhecimento, de uma adoração, de um louvor a Deus, né? Esse louvor a Deus envolve ele reconhecer que Deus tem domínio eterno sobre todas as coisas. Não é ele, Nabucodonosor, que tem, mas Deus quem tem domínio sobre todas as coisas, e considera, portanto, a obra humana como nada, como coisa alguma, mas antes ele faz o que quer e ninguém pode impedir. Ele faz todo o seu desejo, toda a sua vontade. Portanto, nós temos aqui o grande limite do domínio de Deus, que é exatamente a falta dele, a falta de um limite. Deus não tem limite no seu domínio, ele domina todas as coisas. E Paulo também reconheceu isso, ou anunciou isso, aos pagãos. Veja Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 25 ao 28.
o apóstolo Paulo reconhecendo, ou melhor dizendo, anunciando isso para os pagãos ali em Atenas. Atos 17, 25 ao 28. Aqui. Deixa eu ler o versículo 24 para a gente englobar aqui toda a ideia. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, então aqui estamos falando do Deus Criador, sendo ele Senhor do céu e da terra, então aí estamos falando da providência dele, ele como Senhor dos céus e da terra. Criador, criação, providência. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nós já trabalhamos esse conceito, essa é a ideia da transcendência de Deus, que não pode ser limitado a nenhum ambiente físico. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Então aqui o apóstolo Paulo reconhece, anuncia aos pagãos de que esse Deus é aquele que alimenta todas as coisas, que dá vida a todas as coisas. Portanto, ele não é meramente um criador, mas ele, pela obra da sua providência, ele dá vida, respiração e tudo mais. Então veja, Deus continua a se relacionar com todas as coisas. Veja o versículo 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Então ele é o Deus que cria, que estabelece leis que regem a nossa vida, a nossa existência. Nós vamos ver mais um pouco sobre essa questão da obra da providência de Deus como aquele que coordena as leis também, que nós conhecemos como leis naturais. Versículo 27. Para buscarem Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns poetas e vocês disseram, porque dele também somos geração. Quer dizer, somos gerados dele. Então aqui o apóstolo Paulo se aproveita, inclusive, da literatura grega, da literatura poética grega, para apresentar um Deus no qual nós vivemos, existimos e movemos. Quer dizer, ele não é meramente um Deus criador, mas um Deus provedor, um Deus que continua a prover a vida, que continua a nos dar condição de existência. Ele, portanto, continua se relacionando com a criação. O próprio Senhor Jesus afirmou também esse domínio, essa soberania do Senhor Deus Todo-Poderoso, inclusive Ele mesmo, né, sendo o próprio Deus. Mateus capítulo 10, versículo 29 ao 31. Mateus 10, 29 ao 31. Diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais que muitos pardais. Então, qual é a palavra de encorajamento aqui, de conforto que Jesus está dando para os seus discípulos, né, aqueles que estão lhe ouvindo aqui pregar? É que o domínio, a soberania de Deus se dá em coisas pequenas, em coisas corriqueiras, como a morte de um pardal. O consentimento, aqui a ideia de consentimento é essa ideia de uma permissão. Ele é quem autoriza que a vida do pardal, né, a vida do animal, do pássaro, seja terminada. É ele quem dá os limites da vida de todos os animais, mesmo de um pardal. E o que ele está dizendo? Olha, se ele tem domínio, se ele tem o cuidado, se ele tem a providência para com o animal, imagine vocês com relação aos homens, com relação aos seus discípulos. Ele conhece, inclusive, ele sabe dos fios de cabelo de nossa cabeça. Ele conhece-nos perfeitamente. Portanto, a obra da providência, né, o cuidado providencial do Senhor
o sustento de Deus diz respeito a todas as coisas da nossa vida, a todas as áreas, a todas as moléculas do ar, a todos os átomos da existência, as partículas atômicas, quânticas, o que quer que seja, dizem respeito a Deus na sua obra da providência. E ele opera, portanto, essa obra de providência por meio, segundo a sua presciência e a sua vontade, que são infalíveis. Nós já vimos isso. Essa presciência de Deus, esse conhecimento dele, é um conhecimento não meramente constatativo de alguém que aprende de alguma coisa que acontece na sua frente, mas é o conhecimento de alguém que faz com que tais coisas aconteçam e apresenta a sua vontade e o seu conhecimento por meio delas. Então, Deus torna conhecida a sua vontade, torna conhecida a sua presciência, o seu conhecimento, quando nós vemos, inclusive, a própria história. A história é a história de Deus. Deus, por exemplo, ele conhece todos os pensamentos dos homens. Veja o Salmo de número 94, versículo 8 a 11. Salmo 94, verso 8 a 11. Prestem atenção, ó estúpidos dentre o povo, e vocês tolos, quando se tornarão sábios. Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Aqui, é claro, é um salmo que está tratando do juízo daqueles que são inimigos de Deus, os ímpios, mas, obviamente, não é prerrogativa meramente dos ímpios o conhecimento de Deus a respeito dos seus pensamentos, mas também os nossos próprios pensamentos, na verdade, todos. Deus conhece o pensamento, Deus conhece todas as coisas, Deus tem um conhecimento prévio. Isso nós vimos também em relação ao Salmo 139, que nós já trabalhamos aqui. Então, Deus conhece e anuncia o seu conhecimento antes mesmo de todas as coisas. Isso você vai encontrar em Isaías 45, 20, 21. Veja comigo. Isaías 45, 20 a 21. Diz assim: reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Então aqui, referindo-se aos ídolos que não sabem nada, nem podem salvar. Agora veja o Senhor. Declarem e apresentem as suas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Deus justo e salvador, não há além de mim. Então aqui tem o próprio Deus dizendo que fez conhecida a sua vontade, que anunciou todas as coisas do seu desejo, tendo trazida ao conhecimento do homem, isso referindo aqui às profecias e tudo mais, porque ele conhece, diferente dos ídolos que não sabem nada, ele conhece, tanto que ele prova o seu conhecimento em anunciar as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Daí, portanto, essa obra da providência de Deus mediante também a sua própria presciência, o seu próprio conhecimento antes mesmo que as coisas aconteçam em si mesmas, né? E ele as faz cumprir mediante a sua própria vontade, porque ele já a revelou, ele já a anunciou por meio das promessas. Então aqui nós temos essa obra da providência de Deus, desde a maior até a menor, todas as ações, todas as coisas das criaturas. Ele governa, dispõe, dirige, sustenta todas as coisas. Então é isso que trata a seção número 1 do capítulo 5. Alguma pergunta já foi colocada? Não.
Então, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer agora a respeito desse primeiro momento, e a gente trabalha também a sessão 2. Então, o Reverendo Rodrigo e o Arthurzinho vão estar atentos aí para me falar. Vamos ver aqui a sessão 2 e 3, que diz assim: posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingentemente. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouco essa questão, mais uma vez, da causa primária e das causas secundárias, sejam elas necessárias, livres ou contingentes. Eu sei que eu já trabalhei esse conceito, mas eu acho que é interessante a gente trabalhá-lo mais um pouco. Bom, com respeito à causa primária, nós já vimos isso. A causa primária é o decreto de Deus. As coisas acontecem como causa primária. Então, veja só, dentro dessa obra da providência de Deus, aprove a Ele fazer com que as coisas aconteçam por meio da sua causa primária, mas não suficientemente aconteçam somente por causa dessa causa primária. Antes, é necessário que as causas secundárias também sucedam mediante também essa obra da providência. Vamos trabalhar então. Primeiro, o que é causa primária? Como eu disse, a causa primária é o decreto de Deus, mediante a vontade imutável e infalível do próprio Senhor. Veja Atos, capítulo 2, versículo 23. É um texto que eu já li com os irmãos, mas só para a gente lembrar aqui. Atos 2, 23, pregação do apóstolo Pedro. Ele diz assim: este, referindo-se a Jesus Cristo, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Então veja, Pedro está dizendo que havia já um plano determinado, um decreto, uma vontade imutável da parte de Deus para que eles, aqueles a quem ele está acusando, os judeus, matassem Jesus Cristo. Isso se deu tanto por causa do plano determinado de Deus e a sua presciência, essa presciência que é esse conhecimento dele previamente já anunciado. Nós vimos isso no Antigo Testamento, onde, por exemplo, Isaías 53 aponta para esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo de maneira muito clara, muito limpa. É impressionante como o profeta Isaías teve uma noção do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E exatamente esse conhecimento prévio anunciado, essa presciência de Deus que Pedro está falando. Então, tanto pelos planos determinados de Deus, que diz respeito àquilo que ele decretou antes de todas as coisas, como também esse conhecimento anterior revelado aos homens nas profecias, nas promessas, né, como Isaías 53. Então, nós temos aqui a causa primária de todas as coisas. De tudo que acontece vem por causa do decreto de Deus, da sua santa vontade, mediante a sua santa providência, sua bondosa providência. Mas Deus fez de uma maneira tal que essa causa primária ela não é suficiente. Ele fez com que, pela sua santa providência, causas secundárias, quer dizer, meios, também fossem estabelecidos. Ele mesmo estabeleceu os meios pelos quais essas coisas acontecem. Veja, por exemplo, Gênesis, capítulo 8, versículo 22. É um exemplo de causas secundárias pelo próprio Deus, dadas pelo próprio Deus, para que coisas acontecessem. Vamos ver aqui. Gênesis 8, 22. Diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então veja, Deus que criou tudo isso aqui,
Ele está dizendo, olha, enquanto durar, existir esse universo, essas coisas continuarão a acontecer, porque ele criou dessa forma e ele estabeleceu regras, ele estabeleceu meios para que essas coisas acontecessem. Por isso nós temos aí essa natureza das causas secundárias. Mais um texto que nos ajuda a compreender o que são essas causas secundárias. Isaías 10, veja comigo, Isaías 10, versículos 5 ao 13. Nós temos perguntas? Tem? Tá, então eu vou explicar essa questão das causas secundárias e respondo a pergunta. Isaías 10, versículos 5 ao 13. Diz assim, só para explicar, isso aqui é uma profecia que Deus dá a Isaías contra a Assíria. A Assíria é aquele povo que dominou a região do Reino do Norte de Israel e levou o primeiro cativeiro, né, o cativeiro assírio. Depois temos o cativeiro babilônico, que é referente ao Reino do Sul, a parte sul de Israel, que era chamado o Reino de Judá. Essa parte norte, o Reino de Israel, que como tinha sua sede em Samaria, o governo assírio, né, o Império Assírio, dominou aquela região, e aqui tem Isaías falando sobre esse domínio, né, sobre como é que isso iria acontecer. E veja que interessante, é o próprio Deus falando. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Então veja, aqui tem Deus levando a Síria para agir contra Israel, que ele chama de nação ímpia, povo da minha indignação, por causa da sua idolatria, por causa da sua desobediência. Então, a gente pode pensar assim, tá, então Deus levou a Síria a fazer isso. Mas como ele fez isso? Aí Deus vai mostrar as causas secundárias da ação dele. Então, primeiro ele mostrou a vontade e o decreto dele, causa primária. Agora veja a causa secundária. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações. Então veja, as causas secundárias aqui apresentadas por Deus apontam para o orgulho, a vontade de domínio, o pecado da própria nação assíria, que deseja destruir não poucas nações. E ele vai explicar como é que isso acontece. Porque diz, não são meus comandantes todos eles reis? Não é Cauno como Serquemes? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? Então estou falando aqui de reinos, né, que ele domina. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Veja que terrível que Deus está falando aqui. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Então aqui a ameaça de Isaías agora para o reino do sul, dizendo que o mesmo que aconteceu com Samaria aconteceria com Jerusalém. Isso aconteceu em Nabucodonosor posteriormente, né? Aqui nós temos alguns séculos de diferença para o exílio babilônico. Mas o ponto é, veja só, que Deus usa o orgulho, a ira, o pecado da Assíria contra Israel, contra Samaria, mas ele faz isso mediante a sua vontade, como causa primeira, mas a causa secundária é a própria vontade da Síria. E isso fica tão claro que, veja só, que Deus não deixará impune
esse pecado da Síria. Olha o versículo 12. Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Porque o rei disse: eu fiz com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os tesouros e, como valente, abati os que se assentam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos e como se mete a mão no ninho. Então ele começa aqui a falar do orgulho do rei assírio. E Deus está dizendo, olha, esse orgulho assírio, esse orgulho do rei assírio será castigado. Mas foi por meio desse orgulho, como causa secundária, que Deus agiu a sua causa primária, a sua vontade em julgar o povo de Israel, a sua ira contra Israel. Então veja, a causa secundária, a natureza da causa secundária tem a ver com as coisas que acontecem aqui, os meios, né, que acontecem em nosso mundo, né, no tempo e no espaço, né? E essas causas secundárias, elas têm 3 tipos. Elas podem ser necessárias, elas podem ser livres e elas podem ser contingentes. Então vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Primeiro, elas podem ser necessárias. O que seria, portanto, uma causa secundária necessária? A estrutura da própria existência da criação. Veja comigo Jeremias capítulo 31, versículo 35. Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então veja, Jeremias está aqui observando, né, através da própria revelação de Deus, Deus está dizendo que é Ele quem dá o sol para que haja luz no dia. Então, veja, o que é essa causa secundária necessária? É que para haver luz no dia, é necessário que haja sol. Só existe luz durante o dia enquanto existir o sol. É necessário para haver dia o sol. E quem criou essa necessidade? O próprio Deus. Essa causa é, portanto, secundária porque não diz respeito aos decretos de Deus. Não é o próprio decreto de Deus, mas é o meio pelo qual Deus executa a sua providência, o seu decreto, que é trazer luz para o dia. E ele faz isso como? Com o sol, sendo necessário para o sol. Ele também fala das leis fixas, aqui referentes à lua. Nós podemos aqui, com um pouco mais de conhecimento científico, observar as leis fixas, por exemplo, da gravidade, né? As leis da gravitação que colocam a Lua, esse satélite, né, girando ao redor da Terra. E ela faz isso por meio de leis fixas, por meio de leis necessárias. Se essas leis não existirem, não há um movimento da Lua referente a esse que nós conhecemos. Seria uma outra existência, seria uma outra forma de existir. Isso também se dá, por exemplo, à própria existência do homem. Para que nós existíssemos, né, já que existimos, existem leis necessárias, existem necessidades. Nós também podemos falar das leis da lógica, né? O raciocínio lógico demanda uma necessidade, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo mais clássico de todos, que é o exemplo que Aristóteles coloca no órgano, a respeito de Sócrates. Bom, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, é necessário que Sócrates seja mortal. Esse raciocínio é uma necessidade. Não há, em hipótese alguma, a possibilidade de, sendo um homem, e uma vez que todo homem é mortal, um homem
não ser mortal. É uma necessidade lógica, criada pelo próprio Deus em nosso raciocínio. Isso é uma estrutura criada pelo próprio Deus e, portanto, faz parte desses meios, dessas causas secundárias que o próprio Deus estabeleceu para reger o universo, reger o nosso mundo. Uma outra causa secundária é a livre. Mas espera aí, tem a pergunta, eu falei que ia responder e esqueci, não foi? Então, espera aí, antes de eu falar da causa livre, deixa eu responder a pergunta. É o quê? É sobre o quê? Vamos ver a pergunta aqui. Achasse? O homem consegue viver fora do propósito que Deus trilhou para ele, mesmo Deus sendo soberano? Tá. Acho que aí tem duas coisas que estão nessa pergunta, porque a palavra propósito pode significar duas coisas, que tem a ver com a vontade de Deus. O propósito de Deus, ou a vontade de Deus decretiva, essa a qual ele se valeu para decretar todas as coisas, ela é imutável. Nenhum homem pode mudar isso. Isso é alguma coisa da própria soberania de Deus. Caso fosse mutável, Deus não seria soberano. Ponto. No entanto, no outro sentido de propósito e de vontade, nós observamos que o homem pode desobedecer o propósito e a vontade de Deus. E qual é esse outro sentido? É o propósito que é chamado o propósito revelado de Deus, ou o propósito da lei, das ordenanças de Deus. Então, Deus, ao dar a lei ao homem, ele também dá um caminho, um propósito de existência, um sentido da vida do homem, que é glorificar a ele. Mas alguém pode viver sem glorificar a Deus? Sim, em desobediência a Deus, em impiedade para com Deus. Esse tipo de desobediência não diz respeito à desobediência dos planos de Deus, da história que Deus, desde antes da fundação do mundo, já estabeleceu, mas diz respeito à lei do Senhor que ele deu a nós, a essa ordenança da parte de Deus que ele revelou em nosso coração e também na sua palavra para que nós obedeçamos. E com respeito a isso, é possível sim que alguém venha desobedecer. Então nós temos aí dois tipos de vontade. Não que Deus tenha duas vontades, veja bem, dois tipos de definição daquilo que a Escritura mostra sobre vontade de Deus. A vontade decretiva e a vontade legislativa, ou a vontade que diz respeito à revelação da sua lei para com o homem. A decretiva é aquela que é imutável e essa que diz respeito à lei, que diz respeito às coisas como deveriam ser, essas são desobedecidas, essas são possíveis de ser desobedecidas. Um exemplo é o caso da árvore lá no Éden do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, dela não comerás, quer dizer, Deus deu uma ordem. Essa ordem poderia ser desobedecida? Sim, tanto é que foi. Mas na história que Deus havia decretado antes de todas as coisas, antes de haver árvore, antes de haver Adão e Eva, essa história, ela poderia ser, de alguma maneira, descumprida? Não. Por isso que Deus, desde antes da fundação do mundo, já havia decretado que o homem haveria de cair. Isso nós conversamos no capítulo sobre decretos, capítulo 3. Você pode dar uma olhada lá e verificar essa questão específica. Mas eu vou tratar sobre isso também aqui com relação às causas secundárias. Como eu disse, nós temos as causas secundárias que são necessárias, as causas secundárias que são livres. Um exemplo nós vamos encontrar em Êxodo 21:13 e Deuteronômio 19:5, que diz respeito à lei do Senhor sendo
desobedecida de uma certa forma, mas havendo aí da parte da liberdade humana dada pelo próprio Deus, uma relação de obediência e escolha, uma deliberação do homem a respeito daquilo que acontece. Deixa eu explicar melhor lendo o texto. Então, Êxodo 21, versículo 13, diz o seguinte. Versículo 12. Quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto. Então aqui a lei é essa. A lei é vida por vida. Quem mata, morre. Isso tem a ver com o princípio do valor da dignidade da vida, que não pode ser substituído. Você vai encontrar esse princípio em Gênesis 9 e em toda a Escritura. Porém, versículo 13, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Então veja, aqui o versículo 13 trata das questões da liberdade das ações humanas e até mesmo de ações humanas sem intenção. Essa ideia aqui de liberdade é a não intencionalidade. O causuísmo, poderíamos dizer assim. Como é que as coisas acontecem de maneira causuística. Que é o versículo 13. O versículo 13 é um caso em que uma pessoa mata a outra sem querer, sem que haja dolo por parte dela. Se isso acontecer, Deus aqui permitiu, a ideia é que ele permitiu que essa pessoa morresse mediante uma causa não intencional daquela pessoa. Por isso uma causa secundária. Bom, vamos dar o exemplo do próprio texto. Veja aí Deuteronômio 19, 5. Que aí tem um outro exemplo dessa mesma legislação. Deuteronômio 19, 5. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Então aqui está falando das cidades de refúgio que Deus ordenou a Moisés a criar para que coisas como essa, quando acontecessem, essas pessoas estivessem salvaguardadas contra a vingança injusta de pessoas que pudessem vingar o sangue daquele que morreu. Então veja o caso que está sendo exemplificado aqui. É um exemplo. Outros casos poderiam ser dados. Veja como é uma questão que nós chamamos de causuística, né? Um acidente na sua palavra, no seu termo mais específico, que é alguém está cortando a lenha, o ferro que corta a lenha solta do cabo e vai cortar, né, e matar uma pessoa que está próxima. Essa pessoa morreu não por intenção daquele que estava cortando. Claro, o que estava cortando sabia que estava lidando com um artefato perigoso. Ele precisava tomar cuidado. Mas, por um acaso, e veja que a confissão ela é muito perspicaz em não usar o termo acaso. Aqui nós não temos acaso, porque o próprio texto lá de Êxodo 21:3 disse o quê? Que o próprio Deus permitiu, quer dizer, autorizou o fim daquela vida, porque ele é o dono da vida. Então o próprio Deus, em sua causa primária, já havia determinado que aquela pessoa morreria daquela forma. Mas como é que ela morreu? De uma forma que nós chamamos, não para Deus, mas para nós, de acaso, de causuística, de um acidente. Porque não houve intenção da parte daquele que cortava a árvore matar o seu próximo. Agora ele morreu. Ele morreu. E agora, o que faz? Então essa pessoa precisa ter um lugar onde ela tem um refúgio, onde ela está protegida contra a vingança injusta
de pessoas que poderiam vir a matá-la sem que tivessem o direito de matá-la. Então agora precisa ser investigado esse fato. Aqui a ideia é que essa pessoa vai para uma dessas 3 cidades de refúgio para que houvesse ali um julgamento, a deliberação daquilo que aconteceu. Isso é uma causa secundária livre, porque ela foi livre de intenção. Um outro caso, mas aí agora que inclui a ideia de causa secundária contingente, é o caso muito curioso de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 28 ao 34. Abra comigo, por favor, esse texto. Se você está só acompanhando até agora, abra esse texto, porque ele é muito curioso e acho que é importante a gente ter ele em mãos aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 28 e ao 34. Tem alguma pergunta? Tem? Então, eu vou responder a pergunta. Se tiver a ver com o que a gente está trabalhando aqui, eu seguro ela. Vamos lá. É no YouTube? É essa última aqui, né? Uhum. Pastor. No tempo do Antigo Testamento, onde a Bíblia só foca em alguns lugares e alguns povos, como seria a causa secundária para outros povos da terra? Muito bom. Veja só, ainda que nós não estamos tratando de todos os povos da terra, todos os exemplos aqui, nós já vimos que essa providência de Deus diz respeito a todas as coisas, a todas as nações. Inclusive, esse foi o louvor, né? A glorificação, o reconhecimento que Nabucodonosor fez a Deus quando recobrou o seu entendimento. Ele mostrou que quem governa, quem domina sobre todas as nações, quem tem domínio sobre todas as nações é Deus. Então, da mesma sorte que acontecia com Israel, que acontecia com a Síria, que acontecia com a Babilônia, acontecia com qualquer outra nação, mesmo aquelas que não estão sendo citadas pela Escritura diretamente. Mas indiretamente estão porque diz respeito a todas as nações, todas as nações. Tem mais algum? Aonde? No Instagram? Como funciona aquela famosa frase: soberania de Deus e a responsabilidade do homem nos dias de hoje após a queda? Tá. Esse assunto entra um pouco nos aspectos que vamos tratar na semana que vem, sobre a providência de Deus, ainda na providência. Mas também nessas causas que nós estamos falando aqui, secundárias. A responsabilidade do homem se dá exatamente nas causas secundárias, enquanto que a causa primária é Deus, a causa secundária são os homens, ainda que o próprio Deus que tenha estabelecido a possibilidade delas, né? A necessidade, a liberdade e a contingência de cada uma dessas causas. Acho que esse texto aqui vai ajudar a entender um pouco dessa relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O caso é o seguinte: nós temos aqui Acabe, que é o pior rei da história de Israel. E Acabe havia matado, né? Acabe é aquele que é casado com como é o nome da prostituta? Jezabel. Com Jezabel. E ele fez muitas coisas contra a vontade de Deus. E Deus resolveu dar a cabo de Acabe. A cabo da vida de Acabe. E como foi que Deus fez isso? O relato é grande. Você pode depois ler o capítulo 22 inteiro. Mas acontece o seguinte: Acabe se junta com o rei de Judá, Josafá. Então Acabe é o rei de Israel, né, reino do norte. E Josafá é o rei do reino do sul. E os dois estão unidos contra, né, em guerra, né, contra a Síria, o rei da Síria. Não a Síria, mas o rei da Síria. E ocorre que Josafá, temendo o próprio Deus, diz assim: Acabe, vamos consultar os profetas. Então aparece lá uma multidão de profetas e dizem: podem ir que vocês vão vencer a guerra. Mas Josafá não fica satisfeito, ele diz assim: olha,
não tem nenhum profeta de Deus. O que dá a entender que os profetas que apareceram ali eram profetas de Baal, não eram os profetas de Deus. E Josafá percebeu isso. E Acabe diz, olha, tem um profeta, que é Micaías, mas tudo que ele fala é contra o meu reino. E Josafá diz, mas vamos chamar ele, vamos ouvir. E muito bem, então Josafá aparece, ou melhor dizendo, Micaías aparece, e um servo do rei diz assim, olha, fala bem do rei. Não vai chegar lá para falar contra o rei, porque a coisa já está feia pro teu lado. E Micaías, tá bom. Aí ele chega lá e fala, olha, podem ir que vocês vão vencer. Acabe olha para isso e diz assim, não é possível. Você nunca falou bem do meu reino, por que vai falar agora? E então Micaías diz, é bem verdade. Então ouça agora a palavra do Senhor. E então Micaías fala que teve uma visão. Ele diz assim, vi o Senhor assentado. Isso está no versículo 19. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Quer dizer, todos os anjos, todos os seres divinos, né, os seres celestiais, melhor dizendo, todos os seres do céu estavam ao redor do Senhor no seu trono. Né, não seres divinos, seres celestiais, é a palavra certa. E Micaías disse, olha, enquanto estava acontecendo isso, o próprio Deus disse, olha, eu quero matar Acabe. E como é que a gente vai fazer? E um espírito de engano, diz o texto, aparece diante do Senhor e fala, olha, eu vou e enganarei os profetas para que ele, sendo enganado, morra. E o Senhor disse, muito bem, que o que você disse aconteça. Agora, a partir do versículo 28, Micaías está colocando a prova. Então aqui nós estamos falando da contingência, né? Causas contingentes. Micaías fala, olha, então vamos colocar à prova tudo isso que eu falei. Você, Acabe, vai ouvir os profetas mentirosos e vai morrer por causa disso. Se você voltar em paz, que o mentiroso sou eu. Então veja só, versículo 28 ao 34. Micaías disse, se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. Um raciocínio bem lógico. E acrescentou que todos os povos ouçam isto. Ele está colocando, inclusive, a vida dele em risco. O rei de Israel, que é Acabe, e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote e Gileade. O rei de Israel disse a Josafá, eu vou me disfarçar. Veja só, eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. É muito interessante isso. Acabe está com medo e pensando assim, eu vou me proteger. Deixa Josafá usar o que ele quiser, melhor dizendo, que ele use os trajes reais, para que se alguém vai morrer, morra ele, mas eu vou me esconder, vou colocar uma outra roupa, para que eu possa, de alguma forma, enganar o destino, caso realmente Micaías esteja certo. Aí nós vamos ver a obra da contingência. Porque ele se disfarçar, a roupa que Acabe use, né, qualquer roupa que ele vai usar, não é alguma coisa necessária, não é uma coisa que era essencial para a vida dele. Mas veja o que aconteceu. Versículo 31. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Ele queria matar o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram, aquele certamente é o rei de Israel. Veja só. Então eles vão agora lutar contra aquele que é Josafá, que não é o rei de Israel, pensando ser ele o rei de Israel. E se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então ele percebeu que não era ele o rei de Israel, Acabe. Não sei, talvez ele tenha grito, eu não sou o rei de Israel. Não diz o texto aqui, mas é possível. Então, versículo 34, observe bem. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso,
atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia, e enfim, o texto continua, mas o que nós vemos é que Acabe morre desse jeito. Veja só, nós vemos aqui, a própria expressão bíblica é o acaso, quer dizer, ele atirou ao esmo, ao vento, sem que houvesse qualquer intencionalidade de acertar qualquer coisa que seja. Então aqui nós temos a questão livre, uma causa livre, mas a contingência está em que se ele morresse, ou melhor, se ele sobrevivesse, o profeta que morreria. Se ele morresse, o profeta sobreviveria. E foi exatamente isso que aconteceu. Pelas causas secundárias, veja quantas, Acabe foi morto, segundo a vontade de Deus na sua causa primária. Então aqui nós temos qual é a responsabilidade, de quem é a responsabilidade da morte de Acabe? Bom, como causa primária, Deus levou Acabe à morte. Agora, como causa secundária, a gente pode dizer que foi o acaso, né? A gente pode até cantar aquela música do Titãs. Por quê? Um soldado, sem saber para onde estava atirando, atirou a flecha e acertou na abertura da armadura de Acabe. A gente poderia dizer que é muita coincidência, né? Não é que é coincidência, mas Deus já havia decretado que tais coisas acontecessem e elas acontecem até mesmo por meio daquilo que a gente chama de coincidência ou aquilo que a gente chama de acaso, que a própria Escritura, inclusive, chamou, que ele atirou ao acaso. Então, é claro, não existe acaso, né? Não existe acaso para um Deus que é soberano e na sua providência governa todas as coisas, como nós estamos vendo claramente na narrativa. Mas a responsabilidade recai sobre aqueles que na sua intenção, nas causas secundárias, mostram. Então, por exemplo, de quem é a responsabilidade da destruição do Reino do Norte e da morte de crianças, de mulheres, de velhos, por meio da destruição da guerra ali do governo assírio? A própria Síria. Nós vimos isso na profecia. É tanto que o próprio Deus profetizou que haveria de pesar a mão e punir a Assíria por causa do que ela fez. E o que ela fez? Ela cumpriu os desígnios e decretos de Deus, causa primária. Então vocês estão percebendo que existe a relação entre a causa primária, que são os decretos de Deus, e as causas secundárias, necessárias, livres e contingentes. Os meios pelos quais. Lembra, causa secundária ou melhor, são os meios pelos quais Deus cumpre a sua vontade, os seus decretos. Temos perguntas? Nenhuma pergunta? Então, continuando aqui, a seção número 3 trata sobre os meios ordinários que Deus usa, que são exatamente essas leis que ele mesmo estabeleceu, e os meios extraordinários. Vamos lá. Um exemplo aqui de meio ordinário. Isaías 55, 10 a 11. Então, Deus usa os meios ordinários, quer dizer, ele usa a própria estrutura que ele criou para fazer sua vontade. Veja aí 55:10, Isaías 55:10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e o pão ao que o come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então, o profeta mostra, né, Deus está dizendo que, assim como acontece esses meios ordinários, né, a neve, a chuva, tudo isso para que alguém consiga comer, quer dizer, como é que a gente consegue comer um pão hoje? A gente come pão porque alguém um dia plantou trigo.
Mas a pessoa que plantou trigo só conseguiu plantar trigo porque teve chuva. E só teve chuva porque teve toda aquela relação que nós, né, aprendemos dos rios, de todo aquele caminho que a água faz, as nuvens e etc., para que finalmente chegasse a uma chuva, assim como a neve e qualquer outra coisa. Assim o homem é alimentado. Mas Deus está dizendo, olha, tudo isso acontece como eu designei, como eu mesmo já mostrei. Então Deus usa os meios ordinários. Deus usa a lei que ele mesmo estabeleceu, as leis que ele mesmo estabeleceu da natureza. Agora a pergunta, Deus pode quebrar essas leis? Deus pode ir de encontro às leis da natureza, que ele mesmo criou? A resposta é sim. É isso que está na seção 3, é que ele também age por meio extraordinário. Nós temos, por exemplo, pelo menos 2 exemplos que a confissão usa, que é 2 Reis 6:6 e Daniel 3:27. Por causa do tempo, eu vou só citar aqui para vocês. Segundo livro de Reis 6:6 mostra o caso do profeta que faz um martelo, que já havia caído no rio, flutuar. Né? Um martelo, inclusive ele faz isso por meio cortando um graveto, joga na água e o martelo então aparece novamente na água. Como isso é possível? Não é possível isso. Não pelas leis ordinárias que Deus criou. Um outro exemplo, Daniel 3:27, o exemplo da fornalha. Se você jogar alguém uma fornalha de fogo ardente, essa pessoa morre. Isso é uma questão óbvia. Mas Daniel 3:27 prova que isso pode não acontecer. Se Deus intervir. Então, Deus age também por meios extraordinários, por meio dos seus milagres. É isso que é um milagre. É quando Deus age mediante extraordinariamente, quer dizer, isso não é uma coisa que acontece sempre, porque se fosse sempre seria ordinário. Por meios extraordinários, quebrando a lei que ele mesmo, ou indo de encontro à lei que ele mesmo estabeleceu. Deixe-me terminar então, e vocês podem fazendo perguntas, com uma discussão interessante e apologética sobre os milagres. Alguns cientistas, algumas pessoas incrédulas, alguns ímpios, dizem que é o seguinte, que é impossível que aconteça milagres. Por quê? Porque para que existam milagres, é necessário que sejam violadas as leis da natureza. Só que as leis da natureza precisam ser invioláveis para que nós possamos fazer ou ter conhecimento sobre as coisas e confiar nas coisas. Quer dizer, se eu jogar o celular aqui, soltar ele, vocês sabem, como eu sei, que ele vai cair. Eu sei disso. Os meus sentidos são confiáveis porque eu sei que isso acontece e vai acontecer todas as vezes. Se, por acaso, essa lei pudesse ser violada, dizem os naturalistas, então nós não poderíamos confiar no nosso conhecimento nem nos nossos sentidos. Esse é o argumento naturalista contra os milagres, para dizer que milagre não existe. Qual o problema desse argumento? Tem uma resposta muito boa que C.S. Lewis bolou no seu livro Milagres e que mostra que, na verdade, é exatamente o contrário. É porque a natureza, é porque as leis da natureza não estão num sistema fechado que nós podemos confiar nos nossos sentidos e no nosso aparato cognitivo, quer dizer, no nosso sistema de crenças. E o argumento se dá da seguinte maneira. Toda explicação parte de um raciocínio, de um pensamento. Todo pensamento é produzido por meio de um aparato cognitivo formador de crenças, quer dizer, por meio de tanto o órgão, o cérebro, mas também
da própria relação dos pensamentos, da memória, de uma série de outras coisas que não estão diretamente ligadas ao cérebro. Para que haja confiabilidade, né, para a gente possa confiar numa explicação, portanto, ela depende da confiança e da confiabilidade que nós temos em essa formação de crenças, em como nós conseguimos formar uma crença. Aí Lewis vai trabalhar. Ora, a explicação naturalista é a explicação evolucionária que trabalha um sistema fechado em que o nosso sistema de crenças, nosso aparato cognitivo, foi produzido a partir de uma série de evoluções caóticas, randômicas, sem direcionamento, e que chegou até hoje onde nós pensamos. E então, como a gente pode confiar num aparato, num sistema, num processo de crenças que se deu simplesmente por meio da evolução? Ele vai colocar da seguinte maneira. Imagine, e isso inclusive é trabalhado por outros filósofos, eu estou aqui até desenvolvendo um pouco mais aquilo que Lewis coloca. Imagine, por exemplo, que você tenha dois ancestrais do homem fugindo de um predador, um leão, por exemplo, e os dois, portanto, têm um aparato cognitivo diferente. Um produz crenças verdadeiras, o outro produz crenças falsas. O que produz crenças falsas diz o seguinte: eu preciso fugir desse predador porque ele faz cócegas. Um leão faz cócegas. E eu vou fugir do leão que faz cócegas porque eu não gosto muito de cócegas. Então ele sai correndo e sobrevive. Um outro, com outro sistema de crença, diz, olha, eu vou fugir do predador, do leão, porque ele, se me pegar, ele vai me comer, vai me matar e vou morrer. Então eu vou fugir e ele também sobrevive. Então Lewis, e não só ele, mas os outros filósofos cristãos que trabalham com esse argumento, diz o seguinte, olha, como que nós vamos confiar num sistema de crenças que nasce a partir simplesmente da sobrevivência do mais forte? Ou do mais apto, para ser mais exato. A sobrevivência daquele que se adapta melhor. Se esse sistema de crenças pode se adaptar por meio de crenças falsas. Ele vai dizer, olha, esse tipo de processo não é confiável. Portanto, a explicação de um sistema fechado naturalista não é confiável para os nossos sentidos e o nosso pensamento, o nosso raciocínio. É necessário que haja uma intervenção, um design, é necessário que haja um projetista, é necessário que haja um projeto intencional para que nós tenhamos também raciocínio. Quer dizer, é necessário que haja uma mente pensante que nos dê pensamento para que possamos pensar corretamente. É exatamente o raciocínio bíblico. A Bíblia diz que nós pensamos após os pensamentos de Deus. Nós pensamos porque Deus pensa. Nós já vimos isso quando falamos, inclusive, da natureza do próprio Deus. Então, o sistema fechado naturalista, o sistema fechado de uma ideia de leis naturais fixas e imutáveis e invioláveis, falha no seu próprio raciocínio e não pode explicar os nossos sentidos. Por isso, milagres existem, porque Deus pode intervir e Ele intervém na própria lei da natureza que Ele mesmo estabeleceu e Ele pode fazer isso porque Ele bem quer. Muito bem, temos perguntas? Nenhuma pergunta? Rapaz, então nós vamos esperar um pouquinho. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, nós vamos encerrar a nossa transmissão de hoje. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados, tenham aprendido da palavra do Senhor. Se houver mais alguma questão, alguma pergunta, estou aberto para receber perguntas pelo WhatsApp, é claro. Os irmãos fiquem à vontade para fazer isso também. Mas não havendo perguntas, então vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo que aqui tivemos de estudo da Tua Palavra, meditando sobre aquilo que o Senhor nos revela.
Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, sustenta-nos pela tua palavra, pela tua vontade maravilhosa e bondosa, e nós confiamos em ti. Nesses tempos que nós estamos vivendo, difíceis, nós podemos ver, Senhor, a tua providência, o teu cuidado, mesmo diante de situações tão difíceis, Pai. Por isso, nos ajuda a confiar em ti, sabendo que o teu governo é eterno, o teu domínio é sobre todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma alegria mais uma vez tê-los conosco. Amanhã, às 18 horas, temos um encontro marcado, exposição da primeira carta do apóstolo João. Deus os abençoe e uma boa noite.